Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu aprendi com o evangelista Reinhard Bonnke. Ele foi o fundador do Cristo para Todas as Nações, foi um evangelista que teve um sonho de ver a África lavada no sangue de Jesus. E o ano passado, no dia 7 de dezembro, ele veio a morrer. Mas ele deixou uma memória de mais de 79 milhões de pessoas se converteram nas suas cruzadas evangelísticas. E como que a gente sabe? Porque ele tinha um método de distribuir um caderninho com uma ficha. Então, só é computado, não é computado o levantar das mãos, mesmo porque houveram cruzadas assim, com milhares de pessoas. Teve uma que aconteceu em Lagos, em 2010, que houve a presença de 1,5 milhão de pessoas. Então, esse caderninho só é computado as fichas preenchidas. Então, é uma pessoa assim extraordinária. E eu tive a oportunidade de participar de uma cruzada na Nigéria com ele em 2010. E a simplicidade, a humildade deste homem é algo assim tremendo. Então eu quis trazer aqui hoje reflexões que ele fez e colocou num livro. E o título do livro é assim: Somos inflamáveis ou à prova de fogo? O que ele quer comunicar conosco e que eu estou aqui tentando, né? Quem sou eu para tipo assim, né? Falar alguma coisa, né? Em relação a Reinhard Bonnke, mas eu ousei tomar frases do livro dele que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente possa refletir sobre elas. Então o título, ele já faz a seguinte pergunta: será que a gente já está tão acomodado que nós somos a prova de fogo? Ou seja, nada mais nos move, nos faz crer, às vezes o descrédito, às vezes... E assim, pode ser causado pelo próprio sofrimento da vida, mas ele quer nos despertar. Então, ele quer dizer... Nós somos inflamáveis, ainda podemos vibrar com a palavra de Deus, ainda podemos ter fé, crer, esperança, ou a gente já está acomodado, né? Então, essa é a pergunta. Estamos acomodados? Então eu vou compartilhar com vocês as frases que eu recolhi do livro dele, que se vocês puderem ler, tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. A primeira frase que eu selecionei é assim: ou o cristianismo é sobrenatural ou não é absolutamente nada. Então, assim, é no sobrenatural que está a vitória do cristianismo, a vitória de Jesus, porque ele não é uma religião, é vida entre nós, e essa vida passa pelo sobrenatural. Então, eu achei essa frase assim de começo já algo muito forte, porque nós não podemos deixar de viver o sobrenatural de Deus. Então a fé, a esperança, ela tem que estar sempre viva dentro de nós. E o Senhor Jesus, ele está lá, pronto a nos atender. E a segunda frase é assim: tire o milagroso e você terá tirado a vida do cristianismo. É tipo uma consequência da primeira frase, mas para nos alertar a importância disso, porque se você tirar o sobrenatural, a vida do cristianismo vai se perder. E nós
temos que ver o sobrenatural como normal na vida do cristão. A terceira frase: se você quer ver o poder de Deus, então ignore todas as técnicas, manipulações e pseudo-sugestões e simplesmente pregue a palavra. Então, o que eu entendi dessa frase? Que muitas vezes, assim, a técnica, né, como fazer isso, como fazer aquilo, é importante a gente aprender, isso faz parte, mas elas não podem ocupar o lugar da palavra de Deus, do evangelho, da simplicidade do evangelho. A exortação é: seja simples, o poder vem de Deus e os sinais seguirão os que crerem. Então, eu gosto de essa palavra, eu acho muito forte, porque assim, seguir, você só segue alguém que está movimentando. Você não segue alguém parado, é impossível, né? Então, eu acho tremendo isso, os sinais seguirão os que creem. Então, se movimente e vá atrás de Jesus e os sinais se manifestarão na sua vida. Mais uma frase, né? É aí que o poder de Deus é liberado, exatamente no Evangelho. Então, sim, o poder não é nosso, é da palavra de Deus. Então, ouse pregar a palavra, falar a palavra. O pregar aqui, gente, não é tipo, tem que sair publicamente falando, mas no seu círculo de relacionamento, aonde você está. Você pode começar com uma pergunta tipo: você conhece Jesus? Porque às vezes a gente não sabe como começar, como falar, como abordar alguém. Pense nisso. Você pode chegar: você conhece? Já ouviu falar de Jesus? Sabe quem Ele é? E aí inicia-se uma conversa. E você pode falar da palavra de Deus para quem estiver ao seu lado. Então, o poder é liberado no Evangelho, é isso. Ouse falar de Jesus, ouse falar a palavra de Deus e os sinais e os milagres se seguirão. A quinta frase que eu selecionei é: quero desafiar o seu pensamento sobre o Espírito Santo e inspirá-lo a crer no surpreendente poder do Espírito Santo dentro de você. Então a gente sabe que nós somos corpo, alma e espírito. É uma modelagem só para nos fazer entender que há pelo menos 3 partes, mas é tudo junto e misturado. Então o corpo é aquilo que se manifesta aqui, né, visualmente, fisicamente. A alma, as nossas emoções, nossa vontade e nossos pensamentos. E o espírito é o sopro de vida que foi dado ao nascermos. Então, o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele vem morar no seu coração. E aí, se você deixar o Espírito Santo falar com você, porque tem também muitos barulhos, né? Muitos sons no mundo, todos eles têm um sentido. E às vezes a gente fica tipo surdo, né, para a palavra de Deus. Então a exortação aqui é: pare um pouco, ouça o que o Espírito Santo quer dizer a você e você verá um poder surpreendente e disponível, porque está dentro de você. Então, a renovação da mente é uma chave a ser ligada. Por quê? Porque às vezes você acha que esses milagres, essas coisas só vão acontecer com pessoas perfeitas. Não. Se você olhar o Evangelho, Jesus curou a todos que se aproximaram dele. Jesus é incondicional, o amor dele excede a qualquer pensamento, a qualquer sentimento, mas ele disponibilizou esse amor para nós. Então, num certo sentido, a gente tem que, descentrar de nós, né? Tirar o foco de nós mesmos e colocar em Jesus. Porque quando você faz isso, em si você está se humilhando, se
colocando sua fragilidade, sua impotência. Você está reconhecendo a sua impotência e colocando tudo diante de Jesus. E aí Ele vai poder agir. Porque muitas vezes a gente querendo fazer o certo, a gente toma as rédeas da nossa vida debaixo de nós mesmos e assim a gente cria barreiras para o operar do Espírito Santo. Mas quando você renova a sua mente, você coloca para Deus todas as possibilidades de realizar um milagre. E Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta. Ele cumpre, né, toda a promessa. Nele há sempre o sim. Então, é importante a gente renovar a mente para deixar o Espírito Santo agir e não deixar que os nossos preconceitos, a nossa história, a nossa tristeza, a nossa fragilidade, as nossas dores ocupem o espaço. Isso às vezes está tão presente na nossa mente que a gente nem deixa o Espírito Santo operar. Mas é possível, é possível. E a sexta frase é: a Bíblia é a constituição do reino de Deus. Nenhuma maioria de nenhum parlamento da terra, nenhum governo ou Suprema Corte pode mudá-la. O voto ou consenso democrático não decide as verdades bíblicas. Isso é um alerta para nós, porque às vezes a gente fica tão preso nas leis, nas regras do próprio homem, e aí, né, como eu disse, a gente gera impedimento ao operar do Espírito Santo, ao operar da palavra de Deus. Então, não vai ser, sabe, a política, o governo, a Suprema Corte que vai definir o que é verdade. A verdade está lá na Bíblia. É lá que nós vamos procurar. Então, o Espírito Santo é que nos permite entender essas verdades. Então, você vai ler a Bíblia, ore, Espírito Santo, me ensine, me mostre. Né? Isso não tem nada de mal, isso, na verdade, é uma chave, é um segredo para você entender a palavra. Você falar assim: Senhor, me mostre, me ajude a entender. Então, né, se a gente fizer isso, nos apresentar diante de Deus com essa humildade, Ele vai responder. E a sétima frase, né, que eu selecionei: a palavra de Deus é uma rocha sólida e não um monte de pedrinhas que é uma coletânea de opiniões cristãs. Olha, isso eu achei tremendo, porque assim, é claro que a gente quer aprender. Hoje em dia, com o YouTube, né, com a internet, é tanta coisa que está disponível, mas a palavra de Deus é uma rocha sólida. Você vai ter N vídeos com N opiniões de N pessoas. E a Bíblia não é uma coletânea dessas opiniões. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, há princípios irrevogáveis e possuem uma linha mestra de coerência. Então, assim, é bom você ouvir, né, pessoas. Eu mesmo estou, né, disponibilizando esses vídeos e fico super feliz quando alguém acessa o vídeo e ouve. Mas a minha palavra não é a palavra de Deus. Assim, ela é inspirada na palavra de Deus, mas não é, né? Por quê? Porque é de Deus toda a palavra, está escrita na Bíblia, já foi revelada, mas Ele quer que nós continuemos a aprender dessa palavra. A oitava frase é: não permita que o seu estado natural ou circunstâncias físicas o convençam que o seu milagre não é possível. Então, como eu falei antes, a questão da mente, muitas vezes a sua tristeza, a sua dor, a situação, a circunstância que você está vivendo, pode te tirar um pouco da fé, da esperança, e você acha que não vai acontecer seu milagre. Mas a exortação que esse evangelista, esse homem de Deus que deixou tanto exemplo para nós, é não permitir. Você pode declarar,
Não, as circunstâncias não vão me impedir de receber o milagre. Né? Tem até aquela música do, como chama? O André Valadão, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Por quê? Porque Deus é um Deus de milagres. Porque a palavra, ela fala por si mesmo, pelos milagres já ocorridos. Né? Então, se houve promessa, ela se cumprirá. Também a 9ª frase, né? Deus criou a ordem natural e Ele age através das leis naturais. Ele não se prende nem é limitado por elas ou pelas nossas fraquezas. Sim, Ele criou a terra, criou o céu, criou tudo, criou a lei da gravidade. Não pule de um lugar assim, desafiando Deus, as leis naturais, porque elas continuam existindo, elas não mudaram. Você não pode ser tolo a esse ponto de desafiar as leis que existem, mas elas não limitam ao Senhor. Jesus andou por sobre as águas. Se você olhar a lei da gravidade, ele iria afundar. Então, assim, as leis existem, mas elas não limitam o poder de Deus. Como diz também, se Deus falar, cale-se o homem. Então, assim, ele está acima de tudo, ele tem todo o poder. E vou dizer agora uma frase. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso está escrito em Atos 1:8. Então, sem esta vitalidade do Espírito Santo, a gente tem uma religião secularizada, racionalizada, irrelevante. Vão ser pensamentos, teorias, técnicas, métodos, mas vai ser vazia de vida. Essa vida é só o Espírito Santo que pode conceder. E sabendo que nós somos um vaso, através do qual flui o poder de Deus. E Ele quer se manifestar, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, agora a última frase que eu selecionei, foram 11, né? Quanto menos do agir do Espírito Santo tivermos, tanto mais bolo e café precisaremos para fazermos com que a igreja continue. Aqui é uma certa crítica, né, à igreja, assim, porque existe isso, né? A gente sabe que, por pior que seja a igreja, é o melhor lugar do mundo. A gente deve congregar, isso está lá escrito na palavra. Mas, às vezes, algumas se esquecem de alguns princípios, né? E aqui ele está falando, se você não está, se a igreja não dá espaço para o Espírito Santo, mais bolo e café. O que quer dizer? Mais festa, mais comemoração, mais união. Tipo assim, isso é importante, mas a igreja não pode ficar em cima do corpo e da alma. Sem o Espírito Santo vai ficar vazio. Né? Então, a presença do Espírito Santo e suas obras falam por si mesma. Não precisa de focar tanto as coisas que vão fazer atrair o homem natural para a igreja, né? Que muitas igrejas acabam, muitas não sei, né? Algumas acabam se envolvendo tanto em criar alternativas, métodos, técnicas de atrair as pessoas. Então, ele resumiu isso aí no bolo e café, né? Mais coisas você tem que oferecer para o membro, mas ele acha que a presença do Espírito Santo e as suas obras falam por si próprias. Então, a manifestação do poder de Deus é para hoje, ela não passou, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, eu separei aqui agora mais 3 versículos, que diz assim, no Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Nós devemos aplicar o que está escrito em Hebreus 12, 1 e 2, que diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então o Senhor nos deu toda a arma, tudo de que precisamos, que é o Espírito Santo. Então note aqui que deixar todo embaraço. Então muitas coisas às vezes nos impede de ver o Espírito Santo operar, de deixar ele operar. E ele fala assim, olhando tão de perto, nos rodeia, né? Temos muitos testemunhos, mas também há o pecado que pode ficar aí, que pode não, né? Que ele está falando, né? Que tão perto nos rodeia, mas ele não pode entrar se nós não permitirmos. Então essa semana eu queria deixar essas reflexões deste homem de Deus, né, que viveu e nos deixou tanto exemplo e que nós podemos seguir por causa do Espírito Santo. Então, qual que é a mensagem que pode ser resumida numa palavra? Deixe o fluir do Espírito Santo através de você. Deixe o Espírito Santo falar, ouça o Espírito Santo, passe um pouco e você verá que os sinais seguirão aqueles que creem. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana.